Vez por outra, alguns inscritos me pedem para fazer uma lista de fundos imobiliários de tijolo de base 10 que atualmente são negociados. Porém, pessoal, atualmente existe poucos ativos de tijolo de base 10 sendo negociados. A maioria dos fundos imobiliários que atualmente são de base 10 são do segmento de papel. Porém, entre os poucos ativos que atualmente de tijolo de base 10 que nós temos, hoje eu vou fazer um vídeo comparativo com dois deles, o Galg 11 e o Vino 11. Vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor e qual deles seria assim uma boa opção de investimento no momento. Sempre lembrando que o vídeo ele não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar para que você possa tomar a sua decisão. Se você ainda não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva. Aqui sempre eu estou falando sobre fundos imobiliários e fiagros, mostro como tem sido a minha trajetória investindo nesses ativos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixe seu like, que é uma maneira de você ajudar no crescimento do canal, e deixe aí também um comentário. Você já investe no Galg 11 ou no Vino 11? Deixe aí nos comentários. Pessoal, vamos começar pelo Galg 11. Ele é um fundo de tijolo do segmento de logística. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado a R$ 9,19. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 10,71%. Então, para um fundo do segmento de logística, é uma boa rentabilidade. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de 98 centavos por cada cota. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do Galg 11, por cada cota, no decorrer desse tempo, você teria recebido aqui 98 centavos. Se compararmos a sua valorização dos últimos 12 meses, ele está aqui com uma pequena desvalorização de 1,29% e nesse mês ele está também com uma pequena valorização de 0,66%. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,15. Mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 9,19. Então, seu preço atual está praticamente no seu preço justo. É por isso que seu indicador P sobre VP, que nos mostra se um fundo está com desconto ou se está com ágio, está de 1. Sempre que o fundo ele estiver de 1, quer dizer que está sendo negociado o seu preço justo. Se ele estiver acima de 1, ele está custando mais caro, e se estiver abaixo de 1, ele está com desconto. Atualmente, seu patrimônio é de R$ 526 milhões. Esse é seu patrimônio juntando todos os seus ativos, no caso, os imóveis que atualmente ele tem um caixa disponível aqui de 1,2 milhões de reais, está chegando a 65 mil cotistas. Além disso, está com uma boa liquidez média diária de 1,1 milhão de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último dividendo anunciado e pago foi de 8 centavos,2. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento. Então, assim que ele anuncia, com pouco tempo ele já realiza o pagamento. Então, se você quiser receber dividendos do Galg 11 já nesse próximo mês de setembro, você vai ter que comprar ele no seu último dia útil desse mês de agosto. Se viemos aqui no calendário, o último dia desse mês de agosto vai ser aqui na quinta-feira, dia 31. Então você tem que comprar as cotas do Galg 11 nesse dia, no máximo nesse dia, para que você possa receber no próximo mês os seus rendimentos. E aqui embaixo nós podemos ver o histórico de pagamentos do Galg 11, desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores, lá no final de 2020 para cá. Ele tem se mantido aqui um pouco acima dos 8 centavos, né? Vamos ver aí se depois de alguns reajustes que vão acontecer nos próximos meses com respeito aos seus aluguéis, ele consiga aumentar um pouquinho o seu rendimento. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Podemos ver que sua gestora é a Guardian Gestora, ele é administrado pela BRL. Ele tem uma taxa aqui de administração que pode variar entre o 0,95 até 1,01. Isso dependerá do seu patrimônio atual. Ele cobra aqui também uma taxa de performance, que é o IPCA mais uma taxa de 6%. A sua receita no mês superar o IPCA mais 6%, ele vai cobrar assim 20% sobre esse valor que superar. Algumas informações relevantes sobre esse fundo. Atualmente ele conta aqui com 5 imóveis, então 5 galpões logísticos. Sua vacância física é zero e sua vacância financeira também é zero. Então isso mostra que ele não tem imóveis desocupados e que ele está assim recebendo o resultado geral da sua receita. Podemos ver também que 100% dos seus contratos são contratos atípicos, geralmente são contratos com uma duração maior. E se pegarmos todos os seus 5 contratos, atualmente ele tem uma média aqui ainda de duração
de 9,16 anos. Então realmente são contratos considerados longos. E o índice usado para poder fazer o reajuste anual do seu aluguel é o IPCA, em 100% dos seus contratos. Aqui podemos ver o mês de reajuste dos seus contratos. Como eu mencionei, nesse mês de setembro aqui, já no próximo mês ele vai ter um reajuste bastante interessante, de 39%. Mas aqui embaixo nós podemos ver algumas informações correspondentes a cada um dos 5 imóveis que atualmente ele tem. Ele vai mostrar qual é o tipo de contrato, o tamanho de cada um desses imóveis, o indexador para poder realizar o reajuste e o dia que vai terminar cada um desses contratos. Mostra também aqui o mês de reajuste dos seus contratos. Então, como sempre eu menciono, para que vocês possam entender melhor, sempre aconselho ler o relatório gerencial para saber como é que o fundo ele tem se desempenhado no decorrer do tempo. Agora vamos analisar, pessoal, um pouquinho do Vino 11. Ele também é um fundo de tijolo, porém do segmento de imóveis comerciais, especialmente para o setor de lajes corporativas. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 9,22, então também tem um valor muito acessível e muito parecido com o Galg 11. Seu dividend yield está de 8,38%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E nos últimos 12 meses, por cada cota ele pagou o valor aqui de 77 centavos. Então se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do Vino 11, você teria recebido 77 centavos por cada cota. Nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização aqui de 3,25% e somente nesse mês de agosto ele está se desvalorizando 0,86%. Se descermos aqui, lembrando, pessoal, que o Vino 11, algumas semanas atrás, ele custava ali na faixa dos 50, 54 reais e houve um desdobramento. No caso, quem tinha uma cota dele passou a ter 5 cotas. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota está a R$ 54,34. Então está ainda no seu preço anterior. O site aqui ele não atualizou. Porém, por curiosidade, eu fiz um cálculo aqui. Se você pegar esses R$ 54,34 e dividir por 5, vai dar o valor aproximado de R$ 10,86. Então esse provavelmente seria sim o preço justo do Vino 11, R$ 10,86. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,22. Então uma diferença muito grande para o que seria o seu preço justo. E da mesma maneira, eu calculei aqui o P sobre VP. O P sobre VP do Vino 11 no momento estaria de 0,85, aproximadamente esse valor. Então teria um desconto assim de 15% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 900 milhões de reais, conta com um pouco mais de 41 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 122 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 950 mil reais. Se descermos um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último dividendo anunciado foi de 6 centavos, por cada cota. Ele também sempre anuncia no último dia útil de cada mês e no dia de hoje, dia 14/8, ele realizou o seu pagamento. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos de dividendos. Diferente do Galg 11, que manteve seus rendimentos, de 2021 para cá, tem diminuído o valor que ele tem pago de rendimentos aos seus cotistas. Agora aqui no relatório gerencial do Vino 11, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Podemos ver que atualmente a sua gestora é a Vinci, ele também é administrado pela BRL. Ele é um fundo que teve início lá no mês de novembro de 2019. Podemos ver aqui também que ele tem uma taxa de administração de 1,10%, já que seu patrimônio fica entre os 500 milhões e 1 bilhão de reais. Ele cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA, mais um spread de 6%. Então é a mesma taxa de performance que o Galg 11. Aqui podemos ver com respeito à sua taxa de ocupação média. Dessa maneira aqui a gente consegue descobrir a vacância do fundo atualmente. Se tirarmos como referência julho de 2023, a sua taxa de ocupação está de 94,9%. Então o restante até 100% é sua vacância. Então sua vacância no momento está de 5,1%. Aqui nós podemos ver o seu aluguel médio de contratos típicos, no caso o valor pago pelo metro quadrado dos imóveis do Vino 11. E nessa linha azul aqui é correspondente ao Vino 11. Podemos ver que ele acabou diminuindo. Em agosto de 2022, o seu preço médio por metro quadrado estava de R$ 96,6 e agora em julho de 2023 está de R$ 96,1. Então teve assim uma pequena queda. Atualmente o portfólio do Vino 11 é composto aqui por participação em 10 imóveis, totaliza assim uma área total de 86 mil metros quadrados. E aqui nós podemos ver
o nome de algum dos imóveis que atualmente ele tem participação. E quais são os seus maiores imóveis, no caso, os maiores imóveis que o Vino11 ele tem participação. Se destaca esses 3 primeiros aqui que a própria gestora está selecionando. Descendo aqui, nós podemos ver com respeito ao seu tipo de contrato, 71% deles são contratos atípicos, que são contratos, como eu já mencionei, com uma duração mais longa, e 29% são contratos típicos, que são contratos com uma duração geralmente menor. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o segmento de atuação, seus principais inquilinos, se destaca em especial aqui empresas do setor de comunicação e mídia e de empresas do setor financeiro. Tirando como referência todos os seus contratos, ele ainda tem uma média aqui de anos de contratos de 8 anos, então são relativamente contratos ainda longos. A maioria deles, 74%, vai vencer a partir de 2027 em diante. A maioria dos seus contratos aqui também nós podemos ver que eles são reajustados no mês de dezembro, 65%, e em sua maioria, 87%, é usado o índice IPCA para poder fazer esse reajuste. E o restante, 13%, é usado o índice IGPM. Então, pessoal, esses são os 2 fundos imobiliários de base 10 de tijolo que atualmente nós temos como opção de investimento. O Galg11, que é um fundo de tijolo do segmento de logística, e o Vino11, que é um fundo de tijolo do segmento de lajes corporativas. Então, vamos aqui agora colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Em questão de preço, podemos ver que o Galg11 ele tem um preço um pouco mais acessível do que o Vino11, porém são preços muito similares, muito próximos. Questão de dividend yield, de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, podemos ver que o Galg11 tem uma rentabilidade bem superior ao Vino11. Em questão de P sobre VP, podemos ver que o Galg11 está sendo negociado no seu preço justo, já o Vino está com desconto de aproximadamente 15%. Em questão de liquidez, o Galg11 tem uma liquidez superior ao Vino11. Em questão de patrimônio, o Vino11 ele tem um patrimônio bem superior ao Galg11. Em questão de caixa disponível para futuros investimentos, o Vino11 se destaca com caixa bem superior de 41 milhões, enquanto o Galg11 tem um caixa aqui de 1,2 milhões. Em questão de cotistas, o Vino11 também tem uma quantidade maior de cotistas. Em questão de gestora, eu acho pelo menos a gestora do Galg11 um pouco melhor do que a da Vinci, porém esse é meu ponto de vista, cada um tem aí a sua opinião. Em questão de taxa de administração, o Galg11 se destaca com uma taxa menor, e com respeito à taxa de performance, podemos ver que eles têm a taxa bem similares, 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais um spread de 6%. Em questão de vacância, o Galg11 se destaca porque atualmente ele não tem vacância, já o Vino ele tem uma vacância de aproximadamente 5%. Então, pessoal, deixa aí na opinião de vocês qual deles seria assim uma melhor opção para se investir no momento, o Galg11 ou o Vino11. Deixa aí a sua opinião que eu gostaria de saber. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.